Olá, você está no canal Simplifique-se, siga e embarque nesta jornada. Curte e compartilha. Vamos lá? Entenda finanças sobre a visão da jornada junguiana. Quando Carl Jung olhava para a psique humana, ele enxergava camadas profundas de significado que a maioria das pessoas nunca explora. E sabe o que é fascinante? Essas mesmas camadas que governam nossos sonhos, medos e relacionamentos também controlam nossas decisões financeiras. Jung estimava que cerca de 95% das nossas escolhas vêm do inconsciente. E isso inclui cada real que você gasta, poupa ou investe. A maioria das pessoas trata finanças como um problema matemático, ganhar mais, gastar menos. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais interessante. Suas crenças sobre dinheiro não nasceram de uma análise racional. Elas foram plantadas em você durante a infância, absorvidas do ambiente familiar, reforçadas pela cultura e enterradas tão fundo que você nem percebe que estão lá. É como se você tivesse um programa rodando em segundo plano, invisível, ditando cada movimento que faz com seu dinheiro. Reprogramação mental para finanças, então, não é sobre força de vontade ou disciplina. É sobre trazer à luz aquilo que está escondido. É sobre fazer uma arqueologia da sua própria mente e descobrir por que você sabota oportunidades de crescimento, por que sente culpa ao ganhar dinheiro, ou por que compra compulsivamente quando está ansioso. Jung nos ensinou que o caminho para a transformação passa pela compreensão, não pela negação. Você não muda aquilo que não reconhece. E é exatamente aí que a psicologia analítica junguiana se torna uma ferramenta extraordinária para quem quer realmente transformar sua relação com dinheiro. Vamos começar com um conceito fundamental na obra de Jung: os arquétipos. Pense nos arquétipos como personagens universais que vivem dentro de você, padrões de comportamento e pensamento que são compartilhados por toda a humanidade. Não importa de qual país você é ou em qual época nasceu. Esses arquétipos aparecem em mitos, histórias e na psique de cada pessoa. No contexto das finanças, você tem vários arquétipos em ação. Existe o órfão, aquele que acredita profundamente que não merece riqueza, que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são automaticamente más. Quando o órfão está no comando, você inconscientemente sabotar suas oportunidades de ganho. Você pode até conseguir uma promoção, mas depois faz algo que a coloca em risco. Ou recebe uma herança e misteriosamente gasta tudo em poucos meses. Não é acaso. É o órfão trabalhando nos bastidores, garantindo que você permaneça onde merece estar, na escassez. Depois existe o herói, aquele que compra para provar seu valor. Para o herói, o dinheiro é uma arma para conquistar status e respeito. Ele vê um carro de luxo e imediatamente imagina como isso o fará parecer bem-sucedido. Ele compra roupas de marca caras, viagens internacionais, tudo para demonstrar que é alguém importante. O problema? O herói frequentemente gasta mais do que ganha, acumulando dívidas enquanto tenta manter uma imagem que o deixa vazio por dentro. Há também o sábio, aquele que vê o dinheiro como energia, como um fluxo que precisa ser compreendido e respeitado. O sábio investe com paciência, lê sobre finanças, entende que riqueza é construída ao longo do tempo. E existe o amante reprogramação mental para finanças, uma jornada junguiana. Quando Carl Jung explorou as profundezas da psique humana, descobriu algo que a maioria das pessoas ignora. Nosso inconsciente governa até 95% das nossas decisões, incluindo as financeiras. Enquanto você acredita estar fazendo escolhas racionais sobre dinheiro, decidindo quanto poupar, quando gastar, se investe ou não, na verdade, padrões antigos, crenças herdadas e medos reprimidos estão puxando os fios nos bastidores. É como se houvesse um maestro invisível regendo a orquestra das suas finanças, e você nem sequer sabe que ele existe. A reprogramação mental para finanças, portanto, não é apenas sobre criar um orçamento melhor ou aprender técnicas de investimento. É sobre descer aos porões da sua psique, iluminar as sombras e integrar essas forças inconscientes de forma que trabalhem com você, não contra você. Jung desenvolveu conceitos revolucionários que, quando aplicados às finanças, revelam por que você sabota suas próprias oportunidades de riqueza.
Um desses conceitos é o dos arquétipos, padrões universais de comportamento que habitam o inconsciente coletivo de toda a humanidade. Pense nos arquétipos como personagens internos que vivem dentro de você, cada um com suas próprias motivações, medos e formas de agir. Nas finanças, esses arquétipos se manifestam de maneiras muito específicas e reconhecíveis. Existe o arquétipo do órfão financeiro, aquele que acredita profundamente que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são gananciosas e corruptas, ou que não mereço abundância. Este arquétipo pode ter nascido de uma infância marcada por escassez, ou de mensagens que seus pais transmitiam sobre dinheiro. Quando o órfão está no comando, você inconscientemente sabotar oportunidades de ganho porque, em um nível profundo, você acredita que não merece. Existe também o arquétipo do herói financeiro, aquele que gasta compulsivamente para provar seu valor e status. O herói precisa ser visto, admirado, reconhecido. Então ele compra o carro mais caro, a roupa de marca, a viagem luxuosa. Não porque realmente quer, mas porque precisa que o mundo veja sua importância. Este arquétipo frequentemente leva a ciclos de dívida, porque o herói está sempre em guerra, sempre provando algo, sempre em busca da próxima conquista que o validará. Depois temos o arquétipo do sábio financeiro, aquele que vê o dinheiro como energia, como ferramenta de conhecimento e liberdade. O sábio estuda, pesquisa, investe com paciência, entende que a riqueza é construída ao longo do tempo através de decisões conscientes. E há ainda o cuidador, que sacrifica suas próprias finanças para ajudar os outros, muitas vezes criando ressentimento e escassez pessoal. O primeiro passo da reprogramação mental é identificar qual desses arquétipos, ou qual combinação deles, está governando suas decisões financeiras. Para fazer isso, Jung sugeriria que você olhasse para trás nas suas decisões financeiras recentes com honestidade brutal. Pegue 3 decisões importantes que tomou nos últimos meses. Uma compra grande, uma decisão sobre investimento, uma escolha sobre compartilhar dinheiro com alguém. Agora, pergunte-se, qual arquétipo estava no comando? Quando você comprou aquele item que não precisava, era o herói tentando se validar? Quando você recusou um investimento promissor, era o órfão sussurrando que você não merecia sucesso? Quando você emprestou dinheiro que não podia perder, era o cuidador se auto-sacrificando. Nomear esses arquétipos é o primeiro passo para ganhar poder sobre eles, porque quando você consegue ver o padrão, consegue escolher diferente. Mas há algo ainda mais profundo do que os arquétipos: a sombra. Jung definiu a sombra como a parte de nós mesmos que reprimimos, negamos ou rejeitamos. São os aspectos que não queremos ver em nós mesmos, então os enterramos no inconsciente. E aqui está o problema. Tudo que você nega ou reprime não desaparece. Ele apenas ganha poder sobre você, operando nos bastidores, sabotando seus esforços. Nas finanças, sua sombra pode conter crenças como: se eu ficar rico, vou perder meus amigos. Dinheiro me tornará uma pessoa ruim. Mereço sofrer financeiramente porque fiz algo errado no passado. Ou, se eu tiver sucesso, vou ser invejado e atacado. Essas crenças não são racionais, mas são reais em seu inconsciente, e elas trabalham incansavelmente para manter você pequeno, seguro e pobre. A sombra financeira frequentemente vem de gerações anteriores. Seus avós podem ter vivido em pobreza extrema, e essa experiência deixou cicatrizes no DNA familiar. Seus pais podem ter transmitido mensagens como: dinheiro não traz felicidade, ou pessoas ricas são infelizes, ou trabalhar duro é a única forma honesta de viver. Você absorveu essas crenças como verdades absolutas e agora elas governam suas ações. Quando uma oportunidade de ganho fácil aparece, você a rejeita porque não é honesto. Quando você começa a ganhar bem, você encontra formas de gastar tudo porque não devo ser rico. Quando alguém oferece um investimento inteligente, você recusa porque é muito bom para ser verdade. Uma frase que, traduzida, significa: pessoas como eu não merecem coisas boas. Para iluminar a sombra, Jung recomendava um processo que chamava de integração. Você não tenta destruir a sombra ou negá-la ainda mais.
Você a reconhece, a aceita e a integra. No contexto financeiro, isso significa: sente-se com um papel e uma caneta e escreva todas as crenças sobre dinheiro que você ouviu crescendo. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Ricos são gananciosos. Trabalho honesto significa sofrimento. Mulheres não entendem de dinheiro. Homens são obrigados a ganhar dinheiro. Poupar é viver como um miserável. Escreva todas elas, sem filtro. Depois, para cada uma, pergunte-se: isso é minha verdade ou é uma herança que recebi? Porque aqui está a verdade libertadora. Você não é obrigado a viver de acordo com as crenças que outras pessoas plantaram em você. Uma vez que você identifica essas crenças herdadas, você pode começar o processo que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar verdadeiramente você mesmo, separado das expectativas e programações alheias. A individuação financeira significa alinhar seu comportamento com o dinheiro com o seu verdadeiro self, não com o self que seus pais queriam que você fosse, ou com o self que a sociedade espera. Se você é uma pessoa que valoriza liberdade e criatividade, mas trabalha em um emprego que a sufoca para ganhar dinheiro que não gasta em nada significativo, você está desalinhado. Se você é uma pessoa que valoriza relacionamentos e comunidade, mas passa 60 horas por semana trabalhando para acumular riqueza que nunca aproveita, você está desalinhado. A individuação financeira é sobre fazer as perguntas difíceis. O que eu realmente quero? O que me faria sentir verdadeiramente rico? Qual é meu relacionamento autêntico com o dinheiro? Jung também trabalhou extensivamente com o conceito de alquimia. Não a alquimia literal de transformar chumbo em ouro, mas a alquimia psicológica de transformar o chumbo das nossas limitações em ouro da nossa realização. Este conceito é profundamente relevante para a reprogramação financeira. A alquimia psicológica acontece em fases. A primeira fase, que os alquimistas chamavam de nigredo, ou obra ao negro, é o confronto com a realidade. Você precisa olhar para sua situação financeira atual sem julgamento, sem vergonha, sem negação. Se você tem dívidas, enfrente-as. Se você gasta mais do que ganha, reconheça. Se você tem medos sobre dinheiro, nomeie-os. Muitas pessoas pulam esta fase porque é desconfortável, mas é impossível transformar o que você não está disposto a ver. A segunda fase é a albedo, ou obra ao branco, que é a purificação e a transformação das crenças. Aqui é onde você começa a substituir as crenças tóxicas por crenças empoderadoras. Não é apenas repetir afirmações positivas. Isso é superficial e frequentemente não funciona porque o inconsciente rejeita o que soa falso. É mais profundo. É realmente questionar suas crenças antigas. Dinheiro é a raiz de todo o mal? Bem, dinheiro é apenas energia, uma ferramenta. A ganância é a raiz do mal, não o dinheiro. Pessoas ricas são infelizes? Algumas são, algumas não são. A riqueza não determina a felicidade, mas a falta de recursos causa sofrimento. Eu não mereço sucesso. Por que não? Você é humano, você tem valor, você merece viver bem. Quando você questiona essas crenças e encontra novas perspectivas, você começa a criar espaço para novas possibilidades. A terceira fase é a rubedo, ou obra ao vermelho, que é a integração e a síntese. Aqui, seu eu consciente, seu orçamento, seus planos, suas metas racionais, e seu eu inconsciente, seus desejos, seus medos, seus arquétipos, começam a trabalhar juntos em vez de um contra o outro. Você não está mais dividido. Você não está mais sabotando seus próprios esforços. Você está integrado, alinhado e funcionando como uma unidade coerente. Nesta fase, mudanças reais começam a acontecer, não porque você está forçando, mas porque você está finalmente trabalhando com sua psique em vez de contra ela. Jung também enfatizava o poder dos símbolos. O inconsciente não fala a língua das palavras. Ele fala a língua das imagens, das metáforas, dos símbolos. Se você quer reprogramar sua mente para a abundância, não é suficiente apenas pensar em abundância. Você precisa criar símbolos de abundância em sua vida.
Isso pode ser um objeto que você coloca em seu espaço, uma moeda antiga, uma pedra, uma planta que cresce continuamente, algo que represente para você a ideia de crescimento e abundância. Quando você vê este símbolo, seu inconsciente recebe a mensagem. Você pode criar um mapa da riqueza visual, desenhando ou colando imagens que representam a vida financeira que você quer. Não é um vision board superficial. É um trabalho simbólico que fala diretamente ao seu inconsciente. Outro conceito junguiano crucial é o do complexo. Um complexo é um aglomerado de pensamentos, sentimentos e memórias que se agrupam em torno de um tema central, frequentemente de forma inconsciente. Você pode ter um complexo de pobreza, uma constelação de crenças, memórias e emoções que mantém você preso à mentalidade de escassez, ou um complexo de culpa que faz você sabotar o sucesso porque acredita que não merece. Reconhecer seus complexos é essencial. Quando você sente uma reação emocional desproporcional a algo relacionado a dinheiro, raiva, medo, vergonha, provavelmente um complexo foi ativado. Naquele momento, você não está respondendo à realidade presente. Você está respondendo a uma ferida antiga, a uma programação antiga. A jornada de reprogramação mental para finanças, então, é uma jornada de autoconhecimento profundo. Não é rápida, não é fácil, mas é profundamente transformadora. Você começa por nomear seus arquétipos, iluminar sua sombra, questionar suas crenças herdadas e criar símbolos de abundância. Você trabalha com seus complexos, reconhecendo quando eles são ativados e escolhendo responder diferente. Você busca a individuação, alinhando sua vida financeira com seu verdadeiro self. E gradualmente, quase imperceptivelmente, você muda. Não porque está forçando, mas porque finalmente está trabalhando com sua psique em vez de contra ela. E quando isso acontece, quando seu inconsciente e consciente finalmente dançam juntos em harmonia, as mudanças financeiras não são apenas possíveis, elas se tornam inevitáveis. Simplifique-se e viva melhor.